Suetônio foi um notável historiador e escritor latino que viveu entre os séculos I e II da Era Comum. Ele é mais conhecido pela sua obra Vidas dos 12 Césares, na qual narra a vida e as ações dos primeiros imperadores romanos, desde Júlio César até Domiciano. Suetônio teve acesso a fontes oficiais e privadas, mas também usou rumores, anedotas e até fofocas para compor seus retratos biográficos. Em Vida dos 12 Césares, na seção sobre o imperador Cláudio, livro 5, 25:4, ele escreve: Ele, ou seja, o imperador Cláudio, expulsou os judeus de Roma, enquanto eles faziam insurreições contínuas sob seu líder Crestus. Ao lermos ou ouvirmos este nome, Crestus, é impossível não o associarmos a outro nome famoso, Cristo, em latim, Christus, e em grego, Christos. Portanto, não por menos, alguns historiadores cristãos pretendem ver aqui uma suposta autêntica referência a Jesus Cristo, de fontes extra-bíblicas. E eu, pessoalmente, acho isso muito interessante. Vejamos se essa ideia se sustenta. Quem seria Crestus e o que ele representava entre os judeus de Roma? Há várias fontes a respeito, a começar pelo próprio nome. Crestus significa útil e, por extensão, bom na língua grega. De acordo com a origem do nome, o mesmo era comum entre escravos libertos. Ao lermos a passagem de Suetônio, percebemos que ele certamente referia-se a uma pessoa real e não a alguém que apenas inspirasse tal revolta. Na realidade, o termo Christos, ou Christos no grego, tem sido usado em associação a uma infinidade de pessoas e deuses, começando séculos antes da Era Comum. Crestos e seu plural Crestoi foram termos utilizados para descrever divindades, oráculos, filósofos, sacerdotes, oligarcas, cidadãos valiosos, escravos, heróis, pessoas falecidas e muito mais. É importante ressaltar que Crestos parece ter sido o título de santos aperfeiçoados em várias escolas ou irmandades de mistérios, associadas em particular à atividade oracular, ou seja, dos oráculos. Esta palavra Christos ou Crestus aparece em fontes gregas antigas como as do dramaturgo Sófocles, que discute a ideia de Christos, o homem bom, em sua obra Antígona. Também compostas durante o século V antes da Era Comum e contendo numerosos exemplos do uso do termo Crestus, estão as obras do dramaturgo Eurípides em sua Heraclidae, Écuba, Tróiades e Ifigênia. Outros escritores antigos como Heródoto, Sófocles, Aristófanes, Xenofonte, o pseudo-Xenofonte, Platão, Isócrates, Ésquines, Demóstenes, Plutarco e Apiano também usam esse termo Christos ou Christos, ou bom ou útil, às vezes com bastante frequência. Em um tratado anônimo descoberto entre os pertences do historiador Xenofonte, chamado de Velho Oligarca, contrasta o homem bom, o Christos, com o homem perverso, o Poneros, uma justaposição comum em toda a Antiguidade Clássica que também encontrou o seu caminho no Novo Testamento, por exemplo, em Lucas 6,35. Tendo em vista que o nome Cresto
representa alguém com alta consideração no mundo grego antigo, talvez uma pessoa vista como semidivina, um oráculo ou alguém que era um líder de alguma escola ou irmandade de mistério, é inevitável que não nos lembremos da visão primitiva dos cristãos sobre aquele que foi seu mentor máximo. Eles o viam não apenas como um profeta, um oráculo ou um inspirado mestre, viam-no também como uma semidivindade, senão o próprio Deus encarnado. Não bastassem os conceitos sobre Crestos e Cristo, os nomes também são impressionantemente similares. Porém, há algo importante quanto aos seguidores desse Crestos, pois Suetônio os chama de judeus. Mas que tipo de judeus seriam esses que seguiriam a pessoa que estaria notoriamente envolvido com práticas esotéricas, oráculos e irmandades de mistério? Para ilustrar o que estamos falando, há alguns anos, Frank Godiot, arqueólogo e mergulhador francês, encontrou na costa do Egito um objeto que parece um pote ou uma xícara, mais precisamente. No objeto, nós lemos a inscrição Dia Chrestus Oistas. Algumas traduções possíveis seriam Tu estás encantado por meio de Crestos, ou ainda um mago por meio de Crestos. É difícil, talvez impossível dizer que a mesma pessoa mencionada neste objeto seja aquele da obra de Suetônio, se bem que o artefato aparentemente é do próprio século I. Mesmo assim, a associação é inevitável. Crestos é um nome associado à magia, às práticas e crenças esotéricas, aos oráculos e também ao ocultismo. E todo esse enredo fica ainda mais interessante e estranho quando lemos em Atos 18, verso 2, que dois personagens do Novo Testamento, Áquila e Priscila, residentes em Roma, foram expulsos dali sob o governo de Cláudio, o que de certa forma seria uma alusão ao banimento dos judeus da capital do império mencionado por Suetônio. Porém, é claro que um detalhe importante não fecha nesta história. Os judeus foram banidos de Roma por causa das agitações causadas por um tal Crestos. E se, como muitos estudiosos cristãos dizem, que isto seria uma referência aos cristãos primitivos, ou ao próprio Jesus, a quem dão o nome de Cristo, segue-se que a narrativa do Novo Testamento tem algo a esconder. Note-se que em Atos 18:2 menciona-se a expulsão dos judeus de Roma sob Cláudio. Porém, no livro de Atos 18:2, não é mencionada a causa desta expulsão, coisa que já podemos encontrar na citação de Suetônio. Isto é, por conta das insurreições e revoltas constantes dos judeus sob o seu líder, Crestos. Poderia ser então que o que ocorreu no governo de Cláudio foi a expulsão de judeus que estariam causando dissoluções na sociedade romana por conta do que acreditavam, sendo os mesmos liderados por esse enigmático personagem Crestos? E se esse Crestos fosse um mago, um místico helenista, a quem se atribuía poderes ocultos ou algo do tipo? Poderia ser o caso, então, de que a suposta vida e obra de Cristo tenha sido inspirada, ou quem sabe até calcada, inventada, tendo por base os relatos acerca desse obscuro e rebelde Cresto judaico-romano? Vale a pena lembrar que o Novo Testamento também atesta que Jesus, chamado de Cristo, era visto em seus dias como um mago, tendo recebido visita de magos. Era visto também como um operador de sinais e milagres e até mesmo como alguém que tinha alguma parte com o oculto. Esta possibilidade fica ainda mais nítida quando percebemos que em muitos contextos os cristãos posteriores são chamados de Crestiani, sendo que no caso de alguns manuscritos temos claríssimos exemplos de fraudes textuais onde a expressão Crestiani, ou seja, seguidores de Cresto, foi alterada para Christiani, seguidores de Cristo, por algum copista anônimo.
A questão é se os nomes são semelhantes, se a forma como as pessoas viam Crestos e Cristo estão relacionadas. Se houve uma expulsão nos dias de Cláudio, também mencionada no Novo Testamento, e se temos manuscritos claramente adulterados para que Crestiani pudesse parecer Cristiani, e se temos farta evidência historiográfica e até arqueológica que menciona Crestos antes de Cristo, como não duvidar da veracidade do relato do Novo Testamento, que poderia então não passar de mera fraude, como uma tentativa de dar ares de historicidade a uma lenda?